Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus, como é que você tá? Tá bem? Assistiu o programa da semana passada, já começa assim, tá? Assistiu o programa da semana passada? Viu o assunto que começamos a abordar? É porque esse programa hoje é uma continuação do da semana passada. Se não assistiu, depois que terminar esse aqui, vai lá no YouTube e assiste. Coloca lá os dias da minha mocidade. Aliás, deixa eu reforçar uma coisa aqui. Eu gosto muito de usar essa expressão fala jovem. Só que o nome do programa é Os Dias da Minha Mocidade. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Eu encontro gente que fala assim, eu gosto tanto daquele programa Fala Jovem. Não, o programa não é Fala Jovem, é Os Dias da Minha Mocidade. Tá guardado? Guardou direitinho, sabe? Tá confirmado para você? Então sabe o que está faltando? Curta, comente e compartilhe. E você faz isso se você estiver nos assistindo no YouTube. Se estiver na programação da TV Manaim, multiplataformas, que bom que você chegou aqui nesse programa. Eu sei que você gosta dos programas maravilhosos da TV Manaim. Esse é mais um que a gente faz com toda alegria e a nossa sensação é que você está aqui no estúdio com a gente, participando desse programa. E você pode demonstrar essa participação se você fizer qualquer comentário. Fala de onde você é, de onde está nos assistindo, fala da importância desse programa para a sua vida, manda um oi, deseja feliz ano novo, pode ser do jeito que for, já passou muito ano novo, mas deseja para a gente, não tem problema não. Vai lá nos comentários e escreve, isso nos alegra muito, tá certo? Vamos começar o programa de hoje, vamos ver quem está aqui no estúdio hoje. Olha só, tá essa turma bonita aqui. Aliás, aqui só aparece jovem bonito. Aliás, servo de Deus é tudo bonito. Eu nunca vi um negócio desse. É impressionante como a alegria do Espírito Santo transforma os servos e a gente vive essa experiência. E eu quero cumprimentar a minha colega de estúdio hoje, não é minha colega de profissão, porque ela é advogada, a doutora Carla Kenny. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor a todos os jovens, a paz do Senhor a todos que estão em casa. Muito bem. Minha colega Raíssa, a paz do Senhor, essa sim, colega de trabalho, de profissão, a paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Josias, aos jovens que estão aqui, a paz do Senhor, e a doutora Carla. Seja mais uma vez bem-vinda, ela já é de casa, sempre está aqui conosco. Paz do Senhor. Vamos então para as perguntas. E o tema? Estamos falando sobre o quê? O tema. Nós estamos falando sobre direito. E a equipe de produção está fazendo o seguinte, querendo ajudar você, jovem, que está aí prestando vestibular, que está na dúvida de qual área que vai seguir. Nós vamos ter vários aqui episódios de falar sobre profissões de carreiras. Combinado? Então fica aqui com a gente. Vamos para a primeira pergunta aqui do estúdio. A paz do Senhor, meu nome é Sara, eu sou da igreja de Colina, em Cariacica, no ministério do pastor Claudemir Lorenzon. E a minha pergunta é o seguinte, quando nós nos deparamos ali com a parte de escolher qual área nós devemos seguir, nós devemos prezar em relação à área que nós mais gostamos ou em relação à área que é melhor remunerada? Vamos lá. Para quem já escolheu, né, a área de direito, já teve a primeira escolha, né? Já filtrou bastante. E assim, dentro do direito, existem diversas possibilidades. E às vezes, até mesmo depois que vocês saem da faculdade, vocês se deparam muitas vezes com essa dúvida mesmo. Até eu às vezes me pergunto, o que é melhor, né? Porque você trabalhar com o que você gosta, com o que você se identifica, é muito mais leve. E acaba dando muito mais certo também. Porque se você visar só o lado financeiro, né, de remuneração, isso pode te trazer uma frustração, porque você vai estar fazendo por dinheiro e às vezes você nem se identifica com aquilo que você está fazendo. Pensa se você vai advogar, né? Existem várias disciplinas, né, áreas do direito. Imagina que você está advogando com uma área que você não tem nenhuma afinidade. Aquilo vai ser um peso. Na hora de atender o cliente vai ser um peso. No momento de trabalhar numa peça, naquele processo, vai ser assim, terrível. Então, não tem como, não tem dinheiro que compre isso, sabe? Isso acaba te custando muito caro. Então, o ideal é o quê? Primeiro, você se identificar. Buscar aquilo que você gosta. Gente, são infinitas possibilidades. Então, você vai encontrar 2, 3 que você se identifica mais. Seja no advogar, né, numa área, ou seja, não quero. Eu descobri ao longo da faculdade, né, pelos estágios, que eu não quero advogar. Então, eu quero concurso público. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tentar de tudo? Não, é difícil, né? Você tem que filtrar. Então, assim, é você buscar, eu penso, tá bom? Essa é a minha opinião. Pode ser que tenha pessoas que pensam diferente, mas eu penso até pela minha trajetória de vida, pela minha idade, sou mais velha que vocês. Então, a gente tem um pouquinho de bagagem, né, pastor Josias, para trazer. Porque, às vezes, aquilo que nós vivemos, vocês vão passar por isso ainda. Então, eu penso o seguinte,
verifica o que você gosta, o que você se identifica, e daí todas as áreas dão retorno financeiro. E se você se especializar numa área, o retorno vem. Não dá para fazer de tudo. No início a gente faz de tudo para aprender, né? Até para ver o que gosta. Mas depois não. Você tem que nichar pega um nicho que você gosta e estuda para aquilo que você gosta, e o retorno financeiro ele vem. E ele vai vir mais leve, né? Porque a advocacia é constância. Acho que toda profissão tem que ser constância, não tem como você ficar mudando toda hora. Então, assim, busca aquilo que você gosta que vai te fazer feliz e vai também te dar o retorno financeiro com o tempo. O negócio é que o jovem, ele quer tudo de imediato, né? Comecei a trabalhar agora e já quero dinheiro. Calma, vamos primeiro consolidar que o dinheiro ele vem. Até porque, Carla, se você gosta, a possibilidade de você alcançar um nível de excelência naquilo que você gosta é muito maior. Sim. E com a excelência, a autoridade, com a autoridade, o reconhecimento e, Exatamente. obviamente, os negócios, as possibilidades, elas surgem. Agora, eu queria te fazer uma pergunta aqui, simples, né, que eu sei, mas eu gostaria que você falasse sobre isso, para quem está nos assistindo, porque você disse o seguinte, ou você vai advogar ou você vai para o serviço público. Qual é a diferença dessas duas situações? Vamos lá. Quando você faz a faculdade de Direito, você sai como bacharel, né? A gente, na nossa profissão, se você vai advogar, e dependendo também do concurso que você vai prestar, ele exige a OAB. Então, a pessoa tem que estudar para fazer uma prova. Aí é nessa hora que você descobre que tudo que você estudou, cadê? Não lembro de nada. Eu tenho que estudar tudo de novo. Mas existem cursos especializados, né, para te preparar para a prova. Tem alunos que nem precisam fazer curso, que fez uma faculdade bem feita, tem um nível de aprendizado e de fixação maior que ele faz. Só que, via de regra, todo mundo faz cursinho para passar na OAB. E aí, depois que você consegue a sua carteirinha da ordem, você pode estar habilitado para advogar. Aí você vai advogar, né? Aí pode ser, na grande maioria, de forma privada. Ou você vai ser um profissional liberal, vai advogar por conta própria, ou você vai ser CLT, vai trabalhar no escritório, mas tem que ter a OAB. Agora, existem aquelas pessoas que não querem advogar. Tanto porque não gostou, não se identificou, às vezes nem sabe se não gostou, né? Não querem, não se identificam, mas querem prestar um concurso público. Né, quer estudar para ter uma estabilidade. Na grande maioria das vezes, quem estuda para concurso é porque está buscando estabilidade. Não é por amor àquela profissão. Alguns sim, outros não. Então, o concurso público, você vai fazer um concurso e vai, passando nesse concurso, você vai ser um servidor, né, um servidor público. Aí você vai ter toda a estabilidade e todo o trabalho também. Porque tem gente que pensa que servidor público não trabalha, servidor público trabalha muito. Né? Servidor público é avaliado. E assim, para ser servidor, né, para você passar no concurso, aí demanda muito mais estudo, né? Porque na advocacia você fez a prova da ordem, você já está habilitado para advogar. Aí sim, você vai buscar a sua área, nessa área que eu me identifique, a gente tem que pensar também numa área que dá retorno, mas eu acredito que todas as áreas de retorno, tá? E vai se especializando para, de fato, fazer aquilo que gosta e ganhar por aquilo. Porque também não dá para trabalhar só por amor, né, gente? Vamos ser sinceros. Não dá. A gente precisa, até porque o trabalho é trabalhoso, a advocacia, então precisa ser bem remunerada. Então, para fazer concurso público, não é necessário ter Não é necessário ter a OAB. A OAB, né? Passar no exame de ordem Isso. e ter a carteirinha da OAB. Não. Muito bem. Raíssa, vamos seguir. Vamos seguir aqui no estúdio com a próxima pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Eduarda, sou aqui de Vila Velha, da Igreja de Praia da Costa 3, Ministério do Pastor Marcelo Ferreira. E a minha dúvida é, depois que já está atuando consolidado em uma área do direito, é possível fazer transição para outra área sem que exija começar do zero? Eduarda, é possível sim. E no direito, assim, por mais que muitos possam pensar que não, né? É muito comum, tá? Essa área de transição. Por quê? Porque a pessoa começa advogando, geralmente quando o advogado, né, está consolidado, raramente ele vai querer mudar de área. Se eu estou consolidado, eu estou satisfeito, eu gosto daquilo, está me trazendo um retorno financeiro, dificilmente ele vai mudar. Mas acontece de você descobrir outra área que você se identifica mais. Né, gente? A vida acaba sendo... a gente passa por diversas situações e acaba sendo longa também. Às vezes cansa trabalhar só com uma coisa. Por exemplo, eu sou um exemplo. Quando eu comecei, como eu disse no episódio passado, eu advoguei em várias áreas, porque eu queria ter experiência. Então, hoje eu sei o que eu não gosto. Não gosto mesmo.
E hoje eu encontrei, na verdade eu penso que, eu sempre falo, né, o direito previdenciário que me encontrou, porque eu não tive na faculdade, hoje vocês têm na faculdade, né, hoje é obrigatório, na minha época não era, então eu nem não conhecia nada do direito previdenciário. Um dia ele me encontrou e pronto, ali deu, sabe, eu gostei muito, me identifiquei e estou nessa área. Então eu penso que é o seguinte, mudar de área é possível, é muito comum, tá, principalmente dentro do direito, e eu nem digo que é começar do zero não, tá bom? Por quê? Porque eu penso o seguinte, a gente vai recomeçar com bagagem. Porque aquilo que eu aprendi numa área e resolvi, por algum motivo, né, mudar de área, eu estou indo para outra área com muita bagagem. Porque o direito, tudo se comunica, é interdisciplinar. Então, se eu faço direito previdenciário hoje, só que é importante eu entender de criminal, porque vem um cliente que precisa de um auxílio reclusão, é importante eu entender de processo, é importante eu entender de civil, até mesmo para quando eu estou com um cliente ali ou atuando no processo dele, eu consigo ter estratégia. Então, assim, é muito bom quando existe essa transição e que você tem bagagem. Então, eu penso que é recomeçar mesmo, sabe? Não é começar do zero, é recomeçar com experiência, com bagagem, com habilidades que você adquiriu de outra área. Isso é muito bom. Tudo que a gente faz na vida de trabalho, mesmo que eu viesse de outra área, aquilo vai me agregar valor. Porque é a experiência de vida, e a experiência ela conta muito, né? Às vezes a experiência ela conta até mais do que a teoria. É importante a gente saber o técnico, mas a experiência ela faz toda a diferença numa atuação. Então eu penso que é possível e não tem que ter medo, tá, gente? Tem que ter coragem. Se precisar mudar, você que está em casa, de área, seja de área, né, de profissão, de tudo, tem que ter coragem e tem que fazer. E a gente que tem o Senhor é muito mais seguro, né, a gente fazer essa transição. Porque se eu preciso mudar de área, eu quero mudar de área, a gente tem o Senhor para nos ajudar a tomar essa decisão e as coisas ficam mais fáceis. Amém. Amém. E hoje em dia é possível também você fazer um planejamento de transição e sim. fazer isso de uma forma mais... menos arriscada, né? Com mais Muito segurança. bem. Bom, a gente vai ter uma participação agora, Carla, que vem do estado de Minas Gerais, da cidade de Caratinga, da Igreja Cristã Maranata Central 2, lá em Caratinga, e é uma jovem, Maria Fernanda Rodrigues Ribeiro Cabral. E ela vai fazer uma pergunta. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, eu sou a Maria Fernanda, sou da Igreja Central 2, na cidade de Caratinga, sou advogada e eu gostaria de saber quais caminhos o curso de Direito pode proporcionar para além da advocacia, principalmente para quem deseja seguir a carreira através de concursos públicos e atuação em outras áreas do setor público. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Maria Fernanda, por sua participação. Um grande abraço aos nossos irmãos aí em Caratinga, do estado de Minas Gerais. Caratinga, inclusive, onde você pode ouvir a Rádio Manaim FM, tá? É uma bênção aí para a área. Doutora Carla, não quero advogar, você já tocou nesse assunto aqui. Para além da advocacia, quais os caminhos que devem ser seguidos? Bom, o senhor sem querer introduziu, né, essa pergunta. E ela é importante, né, para o aluno de direito entender. E para aqueles que estão prestando vestibular, às vezes você, eu não quero ser advogado, mas eu gosto de outra área. Então é bom você entender que quem faz direito pode seguir várias carreiras. Por exemplo, pode ser perito, né? Pode ser delegado, pode ser defensor público, que é um advogado servidor, né? Que atua ali em nome do Estado. Pode ser juiz. Pode ser policial federal, assim, tem procurador, né? Às vezes você vai advogar, mas você está numa prefeitura, num município. Tem, assim, diversas áreas que você pode atuar. E você pode trabalhar também dentro de uma empresa. Então, assim, as possibilidades são gigantescas. Então, é importante você conhecer, pesquise um pouco mais, né, dessa profissão. Hoje em dia, a gente tem a internet que nos ajuda a isso, você conhecer das profissões e poder decidir. Tá, Maria Fernanda? Então, assim, as possibilidades são gigantes. Mas olha, gente, advogar é muito bom, tá bom? Muitos estudantes não querem advogar porque ficam preocupados com a questão financeira, né? Até para o início, que às vezes o retorno acaba sendo um pouco demorado, não tem estabilidade. Mas, assim, advogar é muito bom e desafiador. Eu torço muito pela advocacia, embora o serviço público, né, o concurso público te traz uma estabilidade que aí acaba nos dando mais tranquilidade, né? Ok, Pro vamos futuro. seguir?
Vamos seguir. Tá ótimo esse programa porque a gente está aprendendo com mais profundidade, até mesmo nessa área do direito, né? Quantas áreas você pode trabalhar, pode entrar. Então, assim, está sendo maravilhoso porque tem gente, jovens, que querem entender mais, né? Querem saber mais o que fazer. E aí, aqui a gente está com inúmeras possibilidades que a doutora Carla nos trouxe. Vamos lá para a próxima pergunta, que inclusive é advogado, né? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Me chamo Gustavo Lírio Araújo, sou da Igreja de Grande Vitória 2, ministério do pastor Fernando Batista Dutra. A minha pergunta, doutora Carla, é acerca daquilo até que a senhora já explanou aqui, de maneira brilhante, inclusive, sobre o exame da Ordem dos Advogados, que, diga ser, talvez, o terror dos estudantes de direito. Ali, chegando no 7º período, já começa a ansiedade, como é que vai ser a prova, será que eu vou passar de primeira? Porque a gente sabe que o índice de aprovação não é dos maiores. E como fica também a questão daqueles alunos que fazem o exame da ordem e venham reprovar 1, 2 vezes ou até mais. Como fica a questão do emocional e como trabalhar nesse sentido? Gustavo, gostei da sua pergunta, até porque eu tenho história para contar. Gente, eu tenho muita história para contar sobre o exame da ordem. É bom porque a gente gosta de ouvir história. E a gente está aqui para isso. A gente vai ficando mais velha e a gente fica cheio de história, já passamos por muita coisa. Mas olha só, Gustavo, de fato, né, o exame da ordem, ele acaba, assim, sendo uma preocupação para os alunos. Por quê? Geralmente, quando o aluno entra na faculdade, ele entra novo. E às vezes ele sai do ensino médio, tanta pressão, aí quando chega na faculdade, ele estuda para fazer prova, né, estuda, vou fazer prova, quero passar. Só que às vezes o aluno, né, quando está numa graduação, ele não tem tanta maturidade de saber que é importante o estudo, importante você construir base sólida. E isso começa no início da faculdade. Aquelas matérias mais, assim, que eu penso, né, as mais chatinhas, né, que é muita história, você quer logo ver como que funciona o direito, mas você vai naquelas matérias introdutórias. Então é importante o aluno já entrar na faculdade com essa, assim, levando a sério. Igual levava o ensino médio para passar no vestibular, sabe? Para passar, para conseguir fazer o Enem. Então, assim, é estudar desde o primeiro semestre com muita disciplina. Estudar mesmo, gente. Ler a lei. Tem estudante que sai da faculdade sem ler, né? Só fica ali assistindo aula e estudando para a prova. Leis são diversas. Então, assim, faz com tranquilidade. Tá estudando aquela matéria? Se dedica para aquela matéria. Por quê? Quando chegar no final da faculdade, isso não significa que você vai estar preparado, tá bom? Até porque o exame traz todas as disciplinas, o exame da ordem, e é uma pressão, você precisa passar, então gera toda uma ansiedade, uma preocupação. Só que eu tenho uma experiência que é a seguinte: eu entrei na faculdade um pouquinho mais velha, né? Já estava no mercado de trabalho, então eu quis fazer a faculdade porque eu queria mudar de área, né? Eu trabalhava numa área e queria fazer direito para seguir essa área. E aí eu levei muito a sério, porque eu pagava a minha faculdade, era custoso, sabe? Era doído. Eu pagava a minha faculdade, então eu cheguei na faculdade desde o primeiro período fazendo o negócio valer a pena. Só que eu não era mais inteligente, porque os alunos que saíram do ensino médio estavam com tudo fresquinho, às vezes eu estudava tanto, só que às vezes tinha colega que tinha maiores notas. Eu não estava preocupada com nota, não, eu queria aprender. E eu fiz minha faculdade muito bem feita. Fiz muito bem feita. E aí, o que aconteceu? No 8º período, podia fazer a prova da ordem só para teste. Eu não sei se hoje está assim. Só que não podia levar a aprovação. Se você fizesse, você não podia levar a aprovação. O que eu fiz? Eu falei, bom, eu preciso treinar. Eu já comecei a fazer cursinho, logo quando eu estava no 8º período, e fiz a minha prova e passei no 8º período na prova da ordem, primeira e segunda fase. Passei ali, não passei com nota excelente, passei. O importante é passar, né? Só que eu não pude levar, porque nem dei entrada no processo para não frustrar. Eu falei, bom, já que eu passei, eu vou passar de novo, né? Vou continuar estudando e continuar estudando. Aí, quando chegou no 9º período, quando eu podia fazer, eu fiz a prova, passei na primeira fase. Quando chegou na segunda, eu estava com muita ansiedade, porque eu já tinha passado, eu não podia errar. Cheguei na prova e errei a peça, olha só. Errei a peça, fiquei reprovada, só que tinha a repescagem, que eu também não sei se hoje tem repescagem ainda. E aí, o que aconteceu? Fiz a repescagem, e aí eu passei com nota máxima, olha só, de uma derrotada com a maior nota. Eu acertei todas as questões, acertei a peça, passei com nota máxima na prova, no 9º período. Então, assim, tá vendo o que é possível? Uma pessoa que trabalhava muito, gente.
Eu saía da faculdade, eu fazia faculdade de manhã, trabalhava da hora que eu saía até 10 horas da noite. Então, e final de semana não deixava de ir para o culto, não. Eu ia para os cultos, servia o Senhor da mesma forma. A única coisa que eu não abri mão foi do culto, do resto eu abri mão de tudo. Não podia abrir mão do trabalho, mas é possível, tá. E quando vem a derrota, eu digo, não passou na prova, gente, é tentar de novo. É igual concurso, não precisa, eu não sou capaz. Você é capaz, às vezes é uma ansiedade que te atrapalha, às vezes é uma base que você não tem, que você fez a faculdade mais ou menos e quer aprender tudo num cursinho. Calma, você vai passar. O importante é não desistir, tá bom? Faz 1, 2, 3, 4, quantas vezes for preciso. Não crie uma frustração, porque você é capaz. Todo mundo é capaz, tá? Só basta estudar. Então, não tem segredo. E assim, quem fez direito, é importante ter a OAB, mesmo que vá fazer concurso, porque às vezes o tempo, pastor, para passar no concurso leva 1, 2, 5 anos. Então, enquanto isso, você pode adquirir experiência e ganhar dinheiro também. Pega uma causa aqui, uma ali, mesmo que não te tome tanto tempo. Então, é importante ter a OAB, tá bom? Eu aconselho todo mundo que faz direito estudar até para te dar uma base boa, que está estudando ali para fazer uma prova que é difícil. E é isso aí. Então, eu sou a prova viva de que é possível passar normal, é possível reprovar e é possível passar com a nota máxima. É importante também não se comparar também, né? De jeito nenhum. Com um amigo, com um jovem, porque às vezes ele estudou muito, mas não conseguiu, às vezes foi um nervosismo, assim como foi a pergunta, né? Aconteceu ali uma carga emocional. E no próximo ano ele pode conseguir e não se comparar, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu estudo, o seu jeito. E o Senhor também vai moldando, né, todas as coisas. Exatamente. E assim, é engraçado que como eu estudava muito, né, estudava, mas trabalhava muito também, o que eu fiz? Olha só, gente, posso contar uma experiência? A experiência é minha, você em casa não precisa fazer isso não, tá bom? É minha experiência com o Senhor. Olha o que eu fiz. Nessa prova que eu tirei nota máxima. Eu não tinha tempo para estudar tudo, ainda mais que eu tinha sido reprovada na anterior. E eram 12 peças, né? São 12. Eu fiz direito do trabalho, tá? Eram 12 peças no direito do trabalho que eu tinha que saber. Só que eu não me estagiei, então eu não sabia, né? Eu aprendi ali. E o que eu fiz? Porque quando a pessoa faz estágio, ela aprende, né? Fez um estágio no escritório e aprende. E eu não fiz estágio, então eu aprendi no cursinho e na faculdade. Só que eu estava fazendo a prova antes, eu acho que eu estava fazendo ainda essa matéria na faculdade. Enfim, o que eu fiz? Eram 12 provas, eu não tinha tempo para estudar. Não dava para estudar para as 12. Eu fiz o esqueleto de todas e o que eu fiz? Eu consultei o Senhor, prova, peça por peça. E falei, Senhor, essa. E aí... Tá perdoado. E aí eu fiquei estudando, o Senhor, né, me direcionou para 3 provas, 3 apenas, 3 peças, sabe? O Senhor foi muito misericordioso, que tudo foi não, só 3, ok? E caiu uma das 3. Aí foi muito bom. Pois é, nós temos o Senhor, né? Nós temos o Senhor. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui, com você que está em casa, uma mensagem que foi enviada por Miriam Luz Ribeiro Ferreira para nós. E aqui eu disse isso já no programa anterior, no episódio passado, a gente às vezes leva algumas semanas, né, para poder compartilhar uma mensagem que foi enviada para nós. A nossa equipe de produção faz lá o filtro, escolhe e a gente traz aqui. Então, o segredo para você que mandou uma mensagem para nós lá, fez um comentário, saber se vai ou não sair o seu comentário aqui, não perder nenhum programa, você vai saber. E aqui, me permita utilizar a forma correta de me expressar, eu peço vênia aos queridos operadores do direito que aqui estão, para falar sobre outra profissão, porque a pessoa que escreveu, né, a Miriam, ela diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus, eu sou dentista. Amei o tema, é porque a gente trouxe aqui um profissional da área, um pastor, para falar sobre a odontologia, sobre a carreira da odontologia. E a Miriam diz o seguinte: amei o tema, sou da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, e manda um abraço para todos nós e diz assim: Deus abençoe os jovens. Então, glória a Deus, obrigado, Miriam, por sua participação com a gente. Bom, a gente está caminhando para o final, né? Tinha um programa de televisão que toda vez que o apresentador dizia isso, todo mundo fazia
Aqui como a gente não pode fazer isso, mas todo mundo entendeu, né? Doutora Carla, muito obrigado por sua participação. Fale, claro. Pode, só mais um pouquinho. Eu acho que é pertinente eu falar dessa outra experiência minha, mas que de repente vai ser uma bênção na vida de vocês. Até porque a gente está com bastante estudante, né, de direito e aqueles que estão em casa também. Olha só uma experiência que eu tive. Ninguém perguntou de TCC, né? Verdade. Mas olha só, quando eu fui fazer meu TCC, eu fiz também na área de Direito do Trabalho. E fiz meu TCC, né, pesquisei, fiz tudo certo. Só que na semana de apresentar, estava tudo embolado na minha mente, estava aquela confusão, eu não sabia por onde começar. Sabe quando assim, parece que eu não tinha feito nada, eu sabia, só que estava tudo desorganizado. Aí o que eu fiz? No domingo, eu clamei ao Senhor e consultei 3 dias de madrugada e jejum. E fiz os 3 dias de madrugada e jejum. No terceiro dia, o Senhor me deu um sonho. Aí, até eu me quebranto aqui de lembrar. O Senhor me deu um sonho que um anjo vinha e me explicava tudo que eu tinha, me dava o esqueleto, o sumário, sabe? De como eu tinha que me apresentar, de como que eu tinha que me portar, os agradecimentos, tudo. E aí eu fui lá, apresentei o TCC, segui assim, exatamente o que o anjo me falou, apresentei meu TCC e o mais importante foi que depois a banca, eu também tirei uma nota máxima, a banca falou assim, olha, o que mais nos chamou a atenção foi a organização e a oratória na hora da apresentação, a organização que o Senhor me deu, né? Ele me deu a cola. E foi tão interessante que aí eu me compadeci dos meus colegas, eu passei o esqueleto que eu recebi do Senhor. Você compartilhou a bênção. A bênção. Aliás, a palavra de Deus, ela é riquíssima de Abel a João, no Apocalipse, servos que fizeram do jeito que o Senhor mandou e que alcançaram a vitória, né? Aquilo que era mais importante. Glória a Jesus por isso. Amém. Você falou de TCC, eu fui professor universitário 12 anos e eu confesso que eu me divertia no TCC com o desespero dos alunos. Entendeu? Tinha que ter alguma coisa divertida em ser professor, né? Carla, obrigado, querida. Paz, Senhor. Obrigada, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Minha colega Raíssa, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Josias, aos jovens, sejam sempre bem-vindos, voltem mais vezes. Doutora Carla, mais uma vez, muito obrigada. E a você, jovem, que está aí, não deixe de colocar aqui no comentário a profissão que você quer que a gente, né, grave aqui no estúdio. Eu quero arquitetura, né, área de comunicação. Escreve aqui, que no final do programa a gente já até citar o seu nome, falar, fulana deu essa dica, tá bom? Combinado? A equipe de produção está aqui à disposição de vocês, eu, Raíssa, o Daniel e a Estela. Muito bom. Jovens, uma alegria recebê-los aqui, prazer imenso. Sempre eu digo, a casa de vocês, voltem mesmo que não seja para gravar o programa, vem tomar um cafezinho aqui, traz os amigos, né, para conhecerem a Rádio Manaim, uma alegria muito grande, tá certo? Deus abençoe. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Felizes por estarmos vivendo a obra do Espírito Santo de Deus, felizes por você estar junto com a gente nessa jornada e felizes por poder trazer uma contribuição de informações para os nossos jovens que estão aí pensando numa futura carreira profissional. Que Deus abençoe e não esqueça, e você sempre ouve isso, né, que você pode colocar diante do Senhor e o Senhor vai mostrar tudo que é necessário. Isso é a melhor coisa que nós temos, tá bom? Deus abençoe. Se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. A paz do Senhor.